Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após a execução do nosso exercício litúrgico, vamos dizer assim, conforme eu encaminhei para vocês por meio do nosso grupo de WhatsApp, é hora de refletirmos na palavra do nosso Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto de Lucas, capítulo de número 6, do verso 43 ao verso 45. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do coração tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Meus irmãos, todos nós vivemos em um contexto de interior. Talvez na cidade haja um pouco de dificuldade para entender aquilo que eu vou falar com vocês agora, mas essa não é uma realidade nossa. Todos nós que aqui estamos nessa região, do interior, nós temos a facilidade de compreender a linguagem, ou ainda que não de maneira sistemática, nós podemos entender de maneira tranquila e suave aquilo que se aplica ao plantio. Nós podemos muito bem entender como se dão as coisas. O texto que nós lemos nessa noite, ele nos chama a atenção para uma realidade de plantio, de agricultura, de árvores e frutos, como nós lemos neste texto. Isso é uma realidade muito perto de nós. Este texto ele está inserido dentro de uma seção conhecida como a seção das bem-aventuranças. Esta é uma seção onde Cristo está ensinando às pessoas que estão à sua volta, sobretudo os discípulos, sobre deveres essenciais e verdades essenciais acerca de nós, acerca dele mesmo e de como deveríamos viver a nossa vida cristã enquanto estivéssemos aqui nessa terra. Jesus chama a atenção para o fato de que nós precisamos continuamente vivermos uma vida que aponta, acima de tudo, para o chamado que ele tem dado a cada um de nós. A vida cristã ela precisa refletir aquilo que Cristo fez por nós. Então, Cristo usa uma linguagem muito acessível para chamar a atenção dos seus discípulos que as obras, elas arremetem àquilo que a árvore é, ou os frutos arremetem àquilo que a árvore é. Ele diz que é impossível que uma árvore saudável, sadia, dê frutos ruins, assim como é impossível que uma árvore ruim produza frutos bons, porque em última instância os frutos são os efeitos e não a causa. Guarde isso, os frutos são os efeitos e não a causa. Pense comigo. Quando você vai em alguma chácara, quando você vai no seu sítio, quando você vai na sua horta lidar com uma árvore, com uma planta, e você percebe que um dos frutos está ruim e você precisa tratar essa planta, por onde você começa o processo? Você trata dos frutos tentando alcançar a árvore, ou você trata da árvore a fim de que os frutos sejam alcançados? É verdade que você trata da árvore, porque nós sabemos que uma árvore bem cuidada inevitavelmente produzirá bons frutos. Por quê? Porque a causa dos frutos está na árvore. Então é isso que nós lemos neste texto desta noite. Os versos que nós lemos nos chamam a atenção exatamente para isto. Meus irmãos, a grande questão que eu gostaria de tratar com vocês é que nenhum de nós conseguiremos produzir frutos totalmente perfeitos. Nenhum de nós conseguiremos produzir resultados totalmente satisfatórios, mesmo depois de sermos alcançados pela palavra do Senhor. E por que eu digo isso? Porque embora sejamos alcançados pela palavra do Senhor e justificados por meio da obra de Cristo,
nós ainda continuamos neste mundo caído e ainda estamos sob os efeitos do pecado. O pecado foi vencido, o poder não tem domínio sobre nós, mas nós ainda precisamos lidar com a realidade do pecado que nos cerca e que, portanto, precisa da nossa atenção. De modo que Isaías escreve dizendo, meus queridos e amados irmãos, no capítulo 64, versículo 6 do seu livro, que até os nossos atos justos, ou que nós consideramos como atos de justiça, eles não passam de trapos de imundícia. Porque diante da grandeza e da santidade de Deus, levando em conta o nosso estado de pecado, embora já justificados, que fique bem claro, nós nunca conseguiremos fazer tudo perfeitamente até o dia em que nós seremos aperfeiçoados por Cristo Jesus. Por isso, é importante que nós olhemos para nós da perspectiva de uma árvore que está em tratamento, que está produzindo frutos melhores do que produziam anteriormente sem Cristo, mas que ainda não chegou no seu auge de produção, não está produzindo aquilo que é bom e que é perfeito em sua plenitude. Nós não alcançamos este patamar ainda. Então, quando nós olhamos para um homem, sobretudo um homem não regenerado, sobretudo um homem que não teve um encontro com Deus, nós precisamos olhar para as práticas pecaminosas e termos em mente que esta pessoa não alcançada pelo Evangelho e as suas práticas, na verdade, não são as causas, mas são os efeitos do pecado e da queda que, infelizmente, afetou todos nós e deteriorou a nossa estrutura completamente. Nós precisamos olhar para as pessoas, sobretudo para aqueles que, como eu já disse, não tiveram um encontro com Deus, e olharmos para os seus atos e entendermos que pessoas não alcançadas por Deus, não tendo seu coração regenerado pelo Senhor, produzirão em longa escala frutos terríveis, assombrosos, que nos trazem medo e que muitas vezes nos deixa em desconforto. Meus irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção de maneira muito rápida é que nós precisamos amar pessoas, é que nós precisamos amar indivíduos, é que nós precisamos amar vidas, e nós precisamos fazer essa separação entre atos pecaminosos e o pecador que a pratica. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. E nós precisamos constantemente viver neste exercício e procurando nos exercitar nesta prática. Entendendo que o problema não é a obra pecaminosa em si, o problema é o coração pecaminoso por trás dessas obras. Nós não podemos lidar com as pessoas, nós não podemos tratar com as pessoas, nós não podemos confrontar pessoas começando pelos sintomas. Pense comigo, quando você vai no médico sentindo algum tipo de incômodo, alguma dor, o médico normalmente lhe passa exames. Um médico sério sempre vai lhe solicitar exames para que ele descubra a causa do seu problema. Porque não se trata sintomas, se trata causas, se trata problemas que resultam em sintomas. E da mesma forma é quando nós lidamos com o pecado e como lidamos com pessoas que estão à nossa volta. As pessoas não mudarão de vida, as pessoas não mudarão o seu comportamento simplesmente se nós tratarmos os resultados ou as suas práticas, sem que antes tratemos do pior problema que existe, que é a raiz de todos os males, que é o coração corrompido pelo pecado. A palavra de Jesus aqui neste texto ela é muito forte, muito interessante, porque ela diz isso. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, assim como uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Então, um coração ruim, um coração pecaminoso, um coração que não foi quebrantado, um coração que não foi regenerado, ele é incapaz de produzir resultados positivos. E quando as pessoas pecam contra nós, e quando os atos das pessoas são pecaminosos, eu preciso olhar para isso e entender
que eu não devo odiar a pessoa, mas eu devo odiar a prática pecaminosa, porque essa prática pecaminosa é que tem feito essa pessoa estar onde ela está. Pense comigo no seguinte: ninguém é pecador porque peca, ninguém é pecador porque peca, mas nós pecamos porque somos pecadores. Eu vou traduzir para você entender. O fruto não é ruim, simplesmente porque a árvore ficou ruim. O fruto é ruim porque a árvore é ruim. Então, o pecado que habita em nós, o nosso coração corrompido pelo pecado, embora justificados, eu gosto de lembrar isso, ele é o resultado e não a causa. Nós precisamos, então, tratar das causas. Nós estamos vivendo um dia bastante conturbado no nosso país. Hoje é dia 8 de abril de 2021 e nas grandes mídias tem se noticiado a morte de um garoto que foi brutalmente assassinado pelo seu padrasto, ao que tudo indica, com a conveniência da sua própria mãe, e nós estamos alarmados. Nós pensamos em alguns momentos coisas e atrocidades que não cabem falar aqui agora. Quantas vezes nós olhamos para figuras e essas pessoas que aparecem nas mídias e dizemos: que monstro, que pessoa deplorável, que pessoa terrível. E muitas vezes nós odiamos as pessoas ou a pessoa em si. E nos esquecemos que essa pessoa, ela só é o resultado de um coração corrompido pela queda e que precisa ser alcançada por Jesus. Quando eu entendo isso, eu não odeio pessoas, eu odeio práticas, eu odeio pecado e eu odeio com toda a minha força o autor do pecado, que entrou na cena e colocou a raça humana debaixo dessa situação. Eu não estou aqui defendendo, eu não estou aqui fazendo apologia a ninguém, não me entendam mal. O que eu estou tentando dizer é que quando o Senhor Jesus disse que nós deveríamos amar o próximo, eu acredito que ele tinha isso em mente, que nós deveríamos olhar para a pessoa em si. Alguém que necessita, como eu e você um dia necessitávamos, do perdão de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus e da esperança em sua vida. Alguém que necessita desesperadamente do encontro com o Senhor Jesus. Contra o crime que cometeu, que pague por aquilo que a justiça cobra. Mas nós cristãos não podemos olhar para pessoas e não podemos odiá-las. Nós devemos odiar a prática que ela está realizando e aquilo que resulta nesta prática. Meus irmãos, nós precisamos entender isso, porque no primeiro lugar as coisas não deveriam ser assim. O Senhor nos criou para a perfeição, o Senhor nos criou segundo a sua imagem e semelhança. O Senhor nos criou para sermos a coroa da criação e o Senhor colocou em nós a sua imagem bendita e nos fez responsáveis e nos colocou como governantes da obra criada. Mas o pecado entrou em cena e o pecado nos deteriorou completamente. Nenhuma faculdade nossa foi deixada intacta, nenhuma faculdade nossa. É por isso que eu disse que mesmo depois de sermos regenerados, nós ainda carecemos da graça de Deus, porque vivemos em um mundo cheio de pecado e ainda não somos perfeitos e vamos continuar pecando até o dia em que nós morrermos ou até o dia de Cristo Jesus. De modo que a nossa salvação não é resultado das nossas obras, mas da obra de Cristo, porque se fosse das nossas obras, até nós estaríamos perdidos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 diz que o Senhor nos criou perfeito, mas nós nos envolvemos em muitos males, em muitas astúcias. Meus irmãos, nós todos, a raça humana inteira está debaixo do pecado sem exceção. O pecado do nosso cabeça federal de Adão respingou em todos nós. O salmista Davi diz que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Meus irmãos, nossas obras sempre serão imperfeitas. Grave isso que eu já disse para vocês no seu coração. Grave isso que eu já disse para vocês, para que nós mantenhamos firme a nossa convicção. Mas tem uma coisa, há esperança para o coração pecador. Há esperança para o homem pecador. Ele precisa ter um encontro com Cristo. Ele precisa conhecer a verdade do Evangelho. Ele precisa se entregar completamente ao seu Senhor e seu Salvador. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo.
Lembra da queda? Eu disse que a queda, ela veio e ela destruiu aquilo que era para ser perfeito e eterno. Eu disse que a queda, ela respingou em todos nós. Todos nós recebemos o efeito noético da queda. Mas em meio ao julgamento da queda, nós recebemos uma palavra de esperança. O texto diz, em Gênesis 3:15, que o Senhor fez uma promessa de que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E há mais de 2000 anos passados, Jesus Cristo nasceu nas terras áridas da Palestina, morreu sobre a cruz do Calvário e representa para nós a luz no fim do túnel. Nós que éramos árvores ruins e que só produzia fruto de desprezo, frutos ruins, fomos alcançados na rede da graça. E como diz o apóstolo Paulo, nós que éramos oliveira brava, fomos enxertados na boa oliveira e por isso nós podemos agora produzir bons frutos, porque Cristo nos deu a oportunidade, porque Cristo nos alcançou, porque Ele nos resgatou e porque nós fomos enxertados na boa oliveira da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhar para alguém, quando olhar para uma pessoa que cometeu atrocidades, crimes, te feriu, te magoou, quando você, esposa, olhar para o seu marido e ficar sem entender porque ele te trata mal, porque ele não te respeita, quando você, filho, olhar para o seu pai e muitas vezes não compreender porque ele é tão áspero, é tão ruim com você, é tão ingrato, quando você, filha, olhar para sua mãe, enfim, nos relacionamentos interpessoais, quando nós formos feridos por qualquer que seja a pessoa, tenhamos essa divisão básica no nosso coração e na nossa mente. Eu não posso odiar a pessoa, eu tenho que odiar a prática, porque não é a pessoa simplesmente que está realizando esta ação, mas o pecado que habita no coração dela e ela não sabe fazer nada diferente disso, porque o seu coração sempre é inclinado para o mal. Então olhe para as pessoas e as ame. Ame-as porque elas são imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ame pessoas porque um dia nós também realizamos as mesmas coisas que elas estão realizando agora. Talvez você diga, eu não faço o que o meu pai faz, eu não faço o que o meu esposo faz, eu não faço o que o outro faz, mas você cometia pecados terríveis, iguais ou piores do que essa pessoa faz. E nem por isso o Senhor deixou de te amar. E nem por isso o Senhor deixou de te alcançar. Nem por isso Ele deixou de estender a mão para você. Porque Ele não pode fazer o mesmo por aquele a quem você julga. Então olhemos para as pessoas dessa perspectiva. Eu preciso amar essa pessoa. Eu preciso orar por essa pessoa. Porque ela é árvore ruim. Árvore que não foi enxertada na oliveira ainda. E por isso os seus frutos são sempre frutos ruins. Mas que o Senhor, a seu tempo, traga essa pessoa para a sua presença. Regenere o seu coração. Mude a disposição da sua mente. E a faça caminhar na sua presença. Somente alguém que foi alcançado pela graça de Deus conseguirá mudar hábitos, comportamentos e frutos. Olhe para cá, minha irmã. O seu marido, ele não deixará de maltratá-la apenas por meio de ameaça. Não adianta você dizer, eu vou embora se você não me tratar bem, eu vou tomar os nossos filhos de você se você não me tratar bem, eu vou denunciar você para a polícia se você não me tratar bem. Talvez ele mude por um tempo, com medo de que isso de fato aconteça. Mas um coração não regenerado, ele vai voltar mais cedo ou mais tarde a praticar as mesmas coisas. Porque perceba, quando eu tento mudar alguém por meio dessas coisas externas, quando eu tento tratar apenas dos efeitos, né, do pecado e não tratar da causa em si, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer novamente. Porque as mudanças nos efeitos não são mudanças duradouras, não são mudanças que vão durar para sempre. Pense comigo, se você pega uma fruta de uma árvore ruim, por mais que você consiga manipulá-la, cuidá-la, e ela até dê para você a consumir no seu devido tempo, isso não significa que a árvore foi mudada e os demais frutos serão ruins do mesmo jeito. Porque você mudou um fruto, você não mudou a árvore, não mudou a essência. Tem uma coisa em sua mente, você não mudará ninguém. Ninguém muda por regras. Ninguém muda por uma série de coisas a serem observadas. As pessoas mudam quando a disposição do coração é mudada. As pessoas mudam quando Cristo entra na vida delas.
O seu filho não vai deixar as drogas, seu filho não vai deixar de ser respondão, seu filho não vai deixar de ser uma pessoa áspera simplesmente por um conjunto de regras externas, ou porque você o prendeu em casa, ou porque você o afastou dos amigos. Ninguém pode ficar por muito tempo recluso, mas cedo ou mais tarde ele vai sair desse mundinho que você criou, achando que vai mudá-lo. É preciso então tratar do coração, é preciso tratar daquilo que realmente importa. Árvores boas só poderão dar frutos bons. Quando a árvore for tratada, o fruto então será bom. Então, meus irmãos, tratemos daquilo que realmente importa, do nosso coração, do coração daqueles que precisam ser alcançados por Deus. O nosso papel não é mudar ninguém, é orar para que Deus mude, é orar para que o Espírito Santo entre em ação, é orar para que esse jambuzeiro bravo, essa oliveira brava, teimosa, difícil de lidar, que está aí dentro do seu lar, na sua casa e do seu lado, seja mudada pela pessoa bendita de Jesus e pela sua obra. E essa é a nossa oração. Que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos abençoe todos os dias. Não odeie pessoas, odeie práticas. Não odeie indivíduos, odeie o pecado que habita neles e fazem com que eles ajam desta forma e dessa maneira. E supliquemos que o amor de Deus os alcance e assim eles serão mudados como um dia eu e você fomos pela graça do nosso Deus.